personalidade de sucesso é a personalidade otimista, positiva, feliz, alegre, por assim dizer, e extrovertida. E também dissemos desde o princípio que muito do que você é hoje foi aprendido, que muito dos seus hábitos, seus valores, suas atitudes, suas expectativas, seu comportamento, sua personalidade, qualidades e atributos tem sido aprendido por um processo de insumos, repetição, percepção seletiva, uma e outra vez até que se converta na pessoa que você é. E também dissemos que tudo que você tem hoje em sua vida tangível e intangível, você tem atraído para si mesmo por ser a pessoa que é. E pode atrair mais porque pode mudar a pessoa que é. Na última sessão falamos das emoções negativas como o maior obstáculo que está entre você e sua felicidade, saúde, alegria e sucessos na vida. E nessa sessão quero falar das condições que predispõem a você e a mim a ser negativos. Sabemos que o estresse, a tensão e as emoções negativas estão sujeitas à lei da causa e efeito. Em outras palavras, para cada efeito em nossa vida tem uma causa específica. Se está tenso, se está estressado, se tem emoções negativas, igualmente se tem algum mal físico, tem uma causa específica e podemos buscar sua origem. E nessa sessão vou te mostrar como tornar-se o seu próprio psicoterapeuta. Vou te dar 6 chaves para a autoconsciência, o autoentendimento e autodesenvolvimento. Assim que quando se sinta infeliz ou estressado, temeroso ou ansioso, qualquer coisa diferente a ser positivo e feliz, quando se sinta assim, poderá repassar esses 6 pontos e fazer uma avaliação de si mesmo e ser seu próprio psicoterapeuta. E em 95 a 99% dos casos, poderá identificar exatamente o que é que te preocupa e colocar de lado. Vamos ao quadro negro. Como eu disse, segundo meus cálculos, depois de anos e anos e milhares de horas, acredito que tem 6 condições primárias que fazem que nos sintamos estressados e tensos e nos predispomos às emoções negativas. Não esqueça que as emoções negativas são meramente a expressão externa de uma condição interna. Se podemos corrigir a condição interna, podemos corrigir a expressão externa. Assim que, número 1, o ponto inicial da negatividade em minha estimativa, o primeiro da lista, a cabeça dos mais importantes, é a falta de significado e propósito na vida. Uma falta de significado e propósito. De fato, em todos os estudos que eu fiz, eu descobri que os seres humanos, para ser felizes, necessitam ter significado. Necessitam sentir que sua vida tem significado. Ou necessitam sentir que tem uma razão para estar vivos. Necessitam sentir que vão em uma direção específica. Assim que uma falta de significado nos leva a uma falta de direção. E como eu disse antes, uma das mais profundas observações das condições humanas é que somos organismos que buscam metas, que só estamos felizes quando nos movemos progressivamente para algo que é importante. Earl Nightingale disse que a felicidade é a realização progressiva de um ideal ou uma meta. Quando não temos um ideal ou uma meta que vale a pena, começamos a divagar, começamos a andar em círculos, começamos a ser infelizes. Assim que a falta de significado e propósito significa falta de metas. Já falamos do quão importante é ter metas, o importante que é escrevê-las, o importante que é que pense nelas, o importante que é que trabalhe nelas dia após dia, porque são as metas que dão significado, propósito e direção, poder, entusiasmo e direção para a sua vida. Agora, se quer uma prova muito simples, faça isso. Olhe a época da sua vida que se sentia melhor, agora ou há anos, e encontrará invariavelmente que trabalhava em algo que era importante para você. Também pode provar isso vendo as pessoas ao seu redor que são ou não são felizes. Um bom amigo meu tem um teste muito simples. Quando alguém sai com ele e estão felizes por alguma razão, ele diz: Quais são tuas metas na vida? Onde quer estar em 1, 2, 3, 5 anos? E sabe o que acontece? Acontece que em 80 ou 90% dos casos, as pessoas que são infelizes não têm metas. E o contrário também é certo. As pessoas que estão felizes em 80 ou 90% dos casos são pessoas com metas claras. Temos falado muito disso.
Estabelecer metas, escrevê-las, fazer planos para alcançá-las e trabalhar progressivamente para sua conquista. Uma meta pequena o direcionará, o levantará, o fará positivo e entusiasta mais rapidamente do que qualquer outra coisa. Realmente, Viktor Frankl descobriu em seu trabalho em terapia logo que se tem um significado, se tem uma razão, às vezes viverá 10, 20, 30 anos mais que as pessoas que não a têm. De fato, a média de vida das pessoas que se aposentam sem metas na América é de 14 meses. Interessante? 14 meses. E as pessoas que se aposentam com metas podem viver 25, 30 anos mais. Número 2. A segunda razão ou condição que nos predispõe à tensão e ao estresse é o que chamamos ação incompleta. A ação incompleta é quando nos comprometemos com uma ação ou um comportamento que não está terminado, que só está parcialmente terminado quando começamos um trabalho e não terminamos, quando começamos uma tarefa ou começamos a escrever nossas metas e a deixamos. Tem dentro da psique humana o que se chama uma urgência por completar. Essa urgência por completar nos deixa muito incomodados quando nós temos trabalho incompleto. De fato, essa ação incompleta trabalha em nosso benefício, especialmente se estabelecemos prioridades, se o que fizemos é importante e contribui a algo. Surge um grande problema se não estabelecemos prioridades, se não temos nossas metas organizadas e não estabelecemos prioridades. Podemos estar fazendo coisas que não são importantes para nós, mas ainda podemos nos sentir estressados porque as deixamos pendentes. Ainda podemos nos sentir estressados porque estamos postergando. E já sabem que o postergar não é somente o ladrão do tempo e da vida, senão que postergar é uma fonte importante de estresse. Postergamos uma tarefa e nos colocamos mais estressados, porque a urgência por completá-la nos impulsiona e a urgência por postergá-la nos detém. Cada vez que se completa uma tarefa, é uma fonte de autoestima e motivação. Cada vez que completa uma ação de qualquer tipo, ou seja, lavar pratos ou limpar a pia, cortar a grama, fazer uma proposta importante, conseguir um diploma, se casar ou começar a edificar um negócio de sucesso, cada vez que completa uma ação, sua autoestima sobe, porque se sente como um vencedor. Se sente como um vencedor cada vez que faz algo que tem um princípio e um fim. Se chama o sentimento de sucesso conquistado. O sentimento de conquista nos faz sentir magnífico. Agora, cada vez que se compromete num ato que não termina, é como correr uma corrida na qual não termina. E se sente como um perdedor. Assim que a regra é: faça agora, faça agora, faça agora. Acabe com ele, trabalhe, ocupe-se, complete essas ações. Isso nos leva a um caso especial da ação incompleta que os psicólogos chamam assuntos incompletos. Os assuntos incompletos são uma fonte importante de estresse para você e para mim. E acontece o tempo todo. Os assuntos incompletos se apresentam quando tem um relacionamento com uma outra pessoa ou pessoas e a relação termina às vezes de forma desagradável, mas de certo modo continuam. E os dois exemplos mais comuns de assuntos incompletos são as relações românticas que terminam, mas não totalmente. As relações de trabalho onde perde um emprego, ou despedem de um trabalho, ou deixam um trabalho, mas não o deixou emocionalmente. Com relação à primeira, as relações românticas, tem 3 chaves para solucionar uma relação romântica quando termina. O número 1 é lembrar isso, que ninguém pode ter um efeito sobre suas emoções. A menos de que ainda haja algo que queira dos outros. Em outras palavras, se não quer nada de alguém mais, se não quer seu amor, seu respeito, seu dinheiro ou algo mais, não pode ter controle sobre você. Enquanto não quer nada de outra pessoa, o componente emocional se acaba e você se livra disso. A forma como trabalha com um casamento terminado ou uma relação que acaba é muito simples, direto, rapidamente. 3 passos. Número 1 se chama escrever a carta. E milhares de pessoas têm tomado esse conselho e agora ensinam em cursos por todo o país. Escreve uma carta para essa pessoa e na carta coloca 3 coisas. A número 1 é: escreve: aceito em 100% a responsabilidade de nossa relação e por tudo que aconteceu nela.
Você é responsável. Como um adulto, toma a responsabilidade. Esteve na relação, ficou na relação, ou no trabalho, ou o que tenha sido, mas limitamos a relação até agora. Número 2 é perdoe a essa pessoa 100% por tudo que ela fez e que feriu a você. Te perdoo por tudo que dissesse ou fizesse que me feriu. E número 3, a deseje bem-estar. Deseja a ele ou a ela bem-estar. E depois, envia a carta. Envie a carta com o endereço correto e com o porte correto, e no instante que você envia, sentirá a mudança. Se conhece alguém que está passando por uma relação difícil ou rompimento de uma relação, propõe esse simples exercício que envia a carta, e no instante que a carta caia na caixa de correio, sua vida mudará. Será como se tivesse tirado um grande peso de cima. Tenho uma grande amiga a quem despediram de seu trabalho de uma grande instituição financeira, ia processar a companhia, louca para pedir 18 meses de indenização, disse que ia acabar com eles, etc. E lhe perguntei, estava muito irritada, quais são tuas possibilidades de ganhar? Pois talvez 50%, 60%. E quanto tempo levará? 18 meses, talvez 2 anos. E eu disse, em que estado mental estará durante esse tempo? Pode trabalhar em outra parte? E disse, não posso trabalhar em outra parte. Isso afetaria meu caso na corte? E eu perguntei, por que não deixa assim? Deixa isso de lado e faz algo mais. Porque não vale a pena. Ela tomou meu conselho. E 3 meses depois tinha um trabalho melhor, com um salário melhor, com um posto melhor e me escreveu uma carta. Disse que era o melhor conselho que havia recebido. Assim que se está em uma situação de um trabalho sem terminar ou de outro tipo, a solução é acabe-o, desfaça dele, termine-o. Sim, a razão número 3. A terceira condição que faz que você e eu tenhamos uma enorme quantidade de estresse é o temor ao fracasso. Nosso velho amigo temor ao fracasso. O temor ao fracasso, que é, como sabemos, uma resposta condicionada, se remonta à infância. Se remonta a nossos pais dizendo, não faça isso, castigando-nos por tentar fazer coisas novas e diferentes. E ressurge na vida adulta como o medo de tentar, esse medo de provar algo novo, esse temor profundo que aparece na boca do estômago quando contemplamos uma mudança importante. O temor ao fracasso pode se combater de 2 formas simples. A número 1 é uma bela fala de Mark Twain que diz, faça aquilo que teme e a morte do temor é certa. Faça aquilo que teme e a morte do temor é certa. A isso se chama de sensibilização sistemática. Se tem medo de ver alguém, vá e veja-o até que desapareça o medo. Se tem medo de falar em público em frente a uma audiência, ou de vender, ou de fazer alguma coisa, somente saia e faça uma e outra vez, até que por fim alcance o ponto onde já não te perturbe. Milhares e até milhões de homens e mulheres que estavam muito medrosos de falar em público se esforçaram em parar em frente a grupos pequenos, e depois em mais e mais e mais grandes, e eventualmente chegam a um ponto onde já não temem mais a fazer as coisas que temiam, e o que paralisava numa época já não os incomoda. Assim que faça o que teme, confronte o medo, ataque o medo, trate com esse temor. Lembre que o temor é só um hábito mental negativo que pode eliminar enfrentando-o e fazendo uma vez após outra até que desapareça. O segundo que pode fazer... Uma afirmação muito simples que pode usar para eliminar o temor ao fracasso é que quando pense na situação do temor, quando sinta a manifestação física, a ansiedade, o estresse, a aceleração do coração, quando pense na situação do temor, diga uma vez após outra para si mesmo em voz alta, posso fazer. E quando veja que alguém mais está passando por esse temor e desconforto, alguém de sua família, um de seus amigos, diga para ele também. Diga, pode fazer, você pode fazer. Pode fazer, todos nós temos sido estimulados a fazer algo que tem sido significativo em nossa vida, porque alguém mais pensou que podíamos fazê-lo. Assim que diga, posso fazê-lo. E depois encoraje a todos que conhece a ter uma meta e diga-lhes, você pode fazer. Você pode fazer,
Mas quando sente essa tensão, encontrará algo notável. Se diz, posso fazer, acredito que posso. Quando repete isso, encontrará que essa mensagem que está emocionalizada e que vem de sua mente consciente para o seu subconsciente, bate na outra mensagem que não posso, que vem subindo e leva para baixo. E quanto mais emoções você ponha, posso fazer, mais fraca e fraca se torna o não posso, e eventualmente a emoção mais forte, lembre a lei da emoção, a emoção mais forte dominará e sobrepassará a emoção mais fraca. Isso nos leva à quarta causa importante de estresse e tensões em nossa vida. É o número 4 que se considera um dos mais importantes ou pior de todos os temores, o temor à rejeição. O temor à rejeição começa desde a infância. Como sabem, uma criança chega ao mundo sem medo algum. E a criança chega necessitando de uma grande quantidade de amor, de ternura, de aprovação e aceitação absolutamente incondicional de seus pais. Contudo, os pais, para controlar e direcionar os seus filhos, usam a crítica destrutiva e o amor condicional para conseguir que façam o que queiram que façam. E uma criança que cresce com um amor condicional, como já falamos, uma criança que nasce com amor condicionado, significa que os pais dizem, faça o que eu digo, senão você me pagará. Ou se a criança comete um erro, mexe em algo, chega tarde em casa, ou quebra algo, ou tira uma nota baixa, os pais deixam de amar a criança. Claro, dentro de si, seguem querendo a criança. Mas a criança percebe isso, como se os pais o deixassem de amar porque se tornam frios, o castigam mais, mandam para o seu quarto. Quando eu tenho que chamar a atenção de um de meus filhos, a forma como eu castigo agora é, eu ponho num canto. As crianças detestam ficar nos cantos. Nossos filhos têm 7 e 5 anos, e Davi tem 1 ano, é muito pequeno para ficar num canto. Mas o que eu faço é dizer isso, te amo muito, mas deve ficar no canto 10 minutos. Ou eu te amo muito, mas terá que ir para o teu quarto sem tomar sobremesa. Mas eu sempre digo a eles que os amo. O meu amor é incondicional. Mas o que fizeram, o seu comportamento não foi aceitável e por isso os coloco no canto. E ainda enquanto estão no canto, sabem que eu os amo. E até eles me dizem isso. Sei que ainda me ama, ainda estando no canto me dizem isso. Mas de toda forma devo ficar no canto. Assim que o amor condicional leva o temor à rejeição. O temor à rejeição leva, como adultos, leva ao comportamento tipo A. É interessante ver que homens e mulheres manifestam seu temor à rejeição de formas diferentes. Os homens geralmente manifestamos com um comportamento A. As mulheres têm a tendência de manifestar esse temor à rejeição, este crescer com amor condicionado em 4 formas. Uma é a depressão, a outra é o afastamento, uma terceira são sintomas psicossomáticos, dor de cabeça, tensão, e a quarta é a hipersensibilidade. A hipersensibilidade porque estão muito preocupadas pela opinião dos outros. Pensam e ajustam seu comportamento e suas ações sempre em consideração ao que os outros podem pensar e ao que outros podem dizer. E os homens somos similares nisso, mas os homens temos uma tendência a desfazer-nos desse amor condicionado, desse temor à rejeição, essa falta de ser amados de criança no comportamento tipo A, que é uma resposta agressiva à vida e no extremo adoece. Mais ou menos 60% dos homens são tipo A. E como um 10% as mulheres. Enquanto mais e mais mulheres entram em ocupações altamente competitivas, mais e mais mulheres também estão se tornando tipo A. É um assassino importante. De fato, o Dr. Kennedy Cooper disse que não existe morte por doenças do coração antes dos 70 anos, na ausência de um comportamento tipo A. Nas pesquisas feitas sobre doença do coração hoje, infelizmente, quando vem o colesterol e vem os estilos de vida, etc., a realidade é que sem estresse, atenção e a vez do comportamento tipo A foi uma expressão que se desenvolveu por 2 cardiologistas, que encontraram que a maioria de seus pacientes tinham um perfil psicológico em particular. Tinha uma forma de agir, caminhar e falar que era consistente com cada paciente que estava doente do coração. E falaremos do seu oposto, tipo B, em alguns segundos. O comportamento tipo A é um assassino. A maioria das pessoas que são verdadeiros tipo A
um 10% ou 20% da população masculina. Os verdadeiros tipo A morrem ao redor dos 55 anos. Na América e no Canadá hoje, ao redor de um 80% do dinheiro em nosso país está controlado por mulheres cujos maridos se mataram para ganhar e morreram prematuramente. Em um estudo recente da revista Forbes, o notável Dr. Forbes disse que a maioria dessas mulheres gastam todo o dinheiro que seus maridos ganharam antes de que elas morram e possam herdar para sua família. E é muito interessante, os homens trabalham toda a sua vida, se queimam, se matam por ataques cardíacos, e as mulheres gastam o dinheiro que ele ganhou, e quando a mulher morre, não sobra nada. É algo a se pensar quando esteja tratando de acumular uma fortuna. E quais são algumas das características do comportamento tipo A? A primeira característica do comportamento tipo A é chamada a doença da pressa. As pessoas que têm um comportamento tipo A sempre têm pressa. Sempre vão rápido, não podem parar, são muito impacientes. Devem conseguir fazer as coisas, não podem baixar a velocidade, não podem relaxar se têm essa doença da pressa. E constantemente estão em movimento. Acelerados. Número 2 é que têm o que se chama insegurança do status. E a insegurança do status se deve, outra vez voltamos para a infância, significa que não importa quanto possa conseguir, nunca se relaxam. Não importa quantas promoções consiga ou quanto dinheiro ganhe, nunca pensam que é o bastante. Nunca têm esse sentimento de amor incondicional, assim que continuamente lutam por ele. De onde vem o amor incondicional? Quase invariavelmente do pai. O pai é a figura predominante e a maioria de nós, por uma razão ou por outra, tivemos pais que não nos deram a quantidade e a qualidade de amor incondicional que desejávamos e frequentemente nos encontramos lutando na vida, ainda depois de nossos pais estarem mortos. Lutamos de algum modo para ganhar sua aprovação, por ter sucesso e mais sucesso. Outro exemplo do comportamento tipo A é que continuamente lutamos por um bom desempenho. Estamos muito orientados para o desempenho, mas um desempenho para um padrão próprio indeterminado. E essa é a chave. Para um padrão próprio indeterminado e alto, o que significa? Significa que não importa quão bem estejamos, nunca estamos satisfeitos, porque o padrão é indeterminado. Não dissemos se conseguimos certo padrão estaremos satisfeitos. O que fazemos é que continuamos tratando de agir, e cada vez que alcançamos um tipo de meta, levantamos a barra, e depois levantamos a barra um pouco mais, e seguimos levantando, e seguimos correndo. É como aumentar a cota, ou incrementá-la cada vez que se consegue uma meta, assim que a cota segue crescendo. Uma quarta característica do comportamento tipo A é a competitividade. A competitividade que se generaliza para quase todo mundo. O interessante, deixa eu ir para cá enquanto limpam o quadro negro. Com respeito à competitividade, encontrarão que existe o que se conhece como falta de discriminação na competitividade. Uma pessoa de comportamento tipo A, que é tipo A, compete com todo mundo por tudo. Não tem habilidade para estabelecer prioridades. Dizem, essa é uma área-chave para que eu me destaque. Mas isso não é particularmente importante. Competem por lugares para estacionar, competem nos periféricos, competem por um lugar no elevador, um lugar no restaurante, competem por trabalhar com um grande cliente, por trabalhar num trabalho pequeno. Tem a inabilidade para discriminar entre o importante que é desempenhar bem em relação com os outros e o que não é importante também em relação com os outros. Assim que esteja alerta a essa competitividade onde sempre nos estamos comparando de forma favorável ou desfavorável em relação a outras pessoas. Em Desiderata diz, não te compare com os outros porque sempre encontrará outros que são melhores que você e te sentirá inferior, e outros que são piores que você e se sentirá melhor. O tipo A sempre está se comparando com outras pessoas, e em especial se comparam com pessoas que estão em seu mesmo nível. Infelizmente, têm a tendência de ficar em cima das pessoas abaixo deles. Têm a tendência a estar preocupados por seus chefes e pela opinião dos seus chefes, porque o chefe tipo A assume o papel de seu pai, ao passar da infância para a fase adulta, sair de sua família, seu lugar de trabalho, deixam de tratar de ganhar a aprovação de seus pais para tratar de ganhar a aprovação de seu chefe, e se preocupam muito pela opinião de seu chefe. E o número 5
é agressão. O tipo A é agressivo. Em conjunção com essa hostilidade, o tipo A é nervoso. O tipo A é nervoso porque se remonta à idade da infância, onde o tipo A nunca obteve o amor que necessitava e estava nervoso de criança e agora está nervoso de adulto. Uma sexta característica do tipo A é que o tipo A está orientado para as coisas ao invés de para as pessoas. Está orientado para as coisas, em especial em termos de números. O tipo A está preocupado pelo dinheiro, pelos carros, pela casa, pelo status, as publicações, as vendas, os números de produção, os ganhos, etc. E não está particularmente orientado para as pessoas. Realmente, no que diz respeito ao tipo A, existe 3 tipos de pessoa. Tem pessoas que podem ajudá-lo ou ajudá-la, e essas pessoas são as pessoas com que tem muito cuidado. Tem pessoas que não podem ajudá-lo, e com essas pessoas se irritará. Será rude com ele, será prepotente. E tem as pessoas neutras, e a estas pessoas só as ignora. E o interessante, e tem outra categoria a mais. Tem pessoas que podem ser ameaças ou podem ser competidores para ele. E essas pessoas, ele ou ela, as usará de forma maquiavélica, diabólica, para tratar de miná-las e feri-las. Isso se mostra em todo o trabalho da administração onde encontramos um maquiavélico. E o número 7, tipo A, não tira folga. O tipo A sente que está em um moinho e que se ele ou ela desacelera, em especial ele, alguém vai pegá-lo. Assim que ainda em fins de semana trabalha, ainda nos feriados trabalha, ainda que viaje de avião sempre está trabalhando. Nunca deixa de trabalhar porque tem medo que alguém o supere. Mas o que acontece com os tipo A? Segundo essas investigações, encontramos 2 coisas. Que os tipo A tendem a morrer jovens. Já dissemos isso, tendem a ser infelizes, tendem a sentir que estão em uma corrida de ratos, tendem a sentir que estão sendo levados por circunstâncias externas, e esse é o caminho dos tipo A. Isso é tempo. E isso é dinheiro. A quantidade de dinheiro, posição, poder, prestígio, e essa é a quantidade de tempo. O caminho do tipo A tende a ser assim. Sobem rapidamente no começo de suas carreiras e são usados. Tem algumas companhias que testam e contratam só os tipo A. Mas até certo ponto, porque depois começam a queimar-se, começam a desinflar e desinflam por uma razão. É porque as pessoas acima deles, que sabem o que acontece, não querem que cheguem mais alto na companhia. E as pessoas de baixo, as que estão paradas, não os ajudam nem os apoiam. Agora o tipo B é diferente. O tipo B tem um caminho parecido com esse. Esse é o tipo B, esse é o tipo A. O tipo B tem um caminho que sobe mais lento, mas é contínuo e seguro. E aqui está a chave. O tipo B foca no desempenho. E o desempenho é a chave do sucesso no mundo laboral. O tipo A foca na política, e a política só funciona até que a estrutura política muda e sempre acontece. Se você se reconhece como um tipo A, como deixar de ser tipo A e chegar a ser tipo B? Uma pessoa mais relaxada, mais criativa, de mais desempenho, mais orientada para as pessoas. Bom, é muito simples. Passo número 1. Primeiro admita que é um tipo A. Admita que é. A maioria das pessoas não admitem que são tipo A. Uma vez admita que você é tipo A. O número 2, tem quem diga, sou do tipo A e morrerei antes dos 55. Quando admita, decida mudar. Tome a decisão de mudar. Quando tenha tomado a decisão de mudar, toque a afirmação gravada que nós te damos e toque 2 vezes ao dia. Se a escuta 2 vezes ao dia, deixará de ter um comportamento tipo A ou deixará de ser uma pessoa tipo A. Passará de ser de tipo A para tipo B. Agora um ponto final. Alguém diz qual é a diferença entre os tipo A e os workaholic? Assim é o workaholic, assim é o tipo A. Muito simples. O workaholic é muito diferente do tipo A. É como se tivesse uma competição aqui. E como se diz, por fora parecem trabalhar com a mesma quantidade e intensidade. Mas a diferença é essa. O workaholic é autodirigido. Ele está direcionado para as metas. E é autodeterminado. O tipo A está dirigido de forma externa.
e sente que sua agenda está estabelecida pelas pessoas fora deles. O workaholic pode tirar folga. Essa é a prova. O workaholic pode tirar folga. O tipo A não pode tirar. Se pergunta a um workaholic o que é mais importante em sua vida, quase invariavelmente ele dirá que é a sua família e minhas relações pessoais. Se pergunta ao tipo A, dirá minha carreira, meu trabalho, meu negócio. Assim é como se vê a diferença entre os dois. E de novo, o comportamento-chave, e só pode julgar por comportamentos, é a habilidade para tomar tempo livre, dedicar certo tempo para a família, a saúde, os amigos, viagens, etc. Correto? Isso nos leva à quinta condição importante que nos predispõe ao estresse, à tensão, às emoções negativas, doenças psicossomáticas e morte prematura. E o número 5 é a negação. A negação significa a negação da realidade. É interessante, Peter Uspensky falou disso em alguns de seus livros faz alguns anos. Disse que o organismo humano é um organismo que mente, que quase todos temos a tendência de nos enganar e de nos mentir. E uma das formas de fazer é através da negação da realidade. Nos recusamos a enfrentar a realidade, fingimos que a vida não é como é. Em especial, nos recusamos a enfrentar verdades pouco prazerosas. Vale a pena escrever. A rejeição, a enfrentar verdades desagradáveis. E algumas das verdades menos prazerosas da nossa vida têm a ver com nossos talentos e nossas habilidades, nossa personalidade e nossos relacionamentos e nosso trabalho. É que uma pessoa que não faz bem o seu trabalho e que não agrada o seu trabalho, frequentemente negará e fingirá que não é certo. E a chave para acabar com a negação, e é claro, a maioria dos psicólogos acreditam que a negação da realidade cria doenças mentais. Com certeza está relacionado com todas as outras que já falamos. A chave para tratar com a negação simplesmente é essa. É entender da onde vem. Nos enganchamos com a negação porque tememos a vergonha. Todos os casos de negação envolvem vergonha. Vergonha antecipada de certo tipo. Envolve o que os asiáticos chamam perda do rosto. Todas as ocasiões da negação requerem que enfrentemos a verdade em nossa vida. Assim que essas são as chaves para usar e entender a negação. Número 1. Lembre-se dessa chave para a filosofia do objetivismo. A realidade é. A realidade é. O que significa é que seja qual seja a situação em sua vida, é um fato, é uma verdade. E ao enfrentá-la, e quanto mais cedo a enfrente, melhor estará e mais feliz. O número 2 é que sempre existe um preço que pode pagar para ser livre de qualquer estresse ou tensão. Sempre tem um preço que pode pagar. Sempre tem um preço. Se você é infeliz por alguma razão, sempre tem um preço que pode pagar. Então você deve se perguntar: qual é o preço? O número 3 é se dispõe a pagar o preço. Se dispõe a pagar o preço. E mais vale cedo do que tarde. Porque não importa o que aconteça, vai ter que pagar eventualmente e antes cedo do que tarde. E aqui vão duas perguntas que pode utilizar para desencadear a porta que o tem amarrado na negação. Quando se sinta tenso, ou infeliz, ou estressado, ou comece a ter gripe ou resfriados, ou comece a se sentir infeliz, ou não dorme bem pela noite, ou comece a ficar irritado ou distraído, ou infeliz por qualquer razão, assuma que tem algo na sua vida que não quer reconhecer. Assuma que está fazendo uma negação, que tem algo que está incomodando, que está postergando o enfrentar. É a resistência ao não enfrentar isso que causa o estresse. E isso é o que deve fazer. Simplesmente diga que existe em minha vida que não estou enfrentando. Que existe em sua vida
que não está enfrentando agora? O que está te causando problemas ou falta de harmonia? Que tem em minha vida que não estou enfrentando? E depois, não se engane dizendo talvez porque o meu carro está estacionado e eu não coloquei dinheiro no parquímetro, talvez seja porque não almocei. Não se engane, imediatamente pergunte o que é de pior que poderia acontecer. O que seria o pior que poderia acontecer? Se está casado, frequentemente o pior que poderia acontecer seria que algo fosse mal no matrimônio. E se tem filhos, às vezes o pior que poderia acontecer é que está preocupado que seus filhos não estão do jeito que gostaria. Se trabalha, o pior que poderia acontecer talvez seja que é o trabalho equivocado para você, mas tem medo de deixar. Talvez para os homens isso é algo terrível, mas o pior que pode acontecer é que talvez não seja muito bom na carreira que escolheu. Um homem que sente que não é muito bom no seu trabalho tem uma terrível quantidade de estresse em seu interior. Talvez você tenha um diploma, um amigo seu tenha um diploma em medicina, por 8 anos tem sido médico qualificado e descobriu que detesta a medicina. E não queria estudar medicina, seu pai pagou a faculdade, ele era médico. Agora tem 26 anos e não gosta de praticar a medicina. Passou por um estresse tremendo antes de aceitar isso. A chave é o que tem em minha vida que não estou enfrentando e decida a enfrentá-la. Em psicologia tem 2 personalidades básicas. Existe a chamada personalidade do evasor. A personalidade do evasor é a pessoa que não deseja enfrentar a realidade. Sempre está esperando que a realidade se afaste, que algo aconteça, que algo mude. E existe o que confronta. Desde criança nos ensinam a não confrontar as coisas. Mas, em realidade, a personalidade do que confronta é muito mais saudável que da do evasor. Em um teste que fizeram na universidade, em uma universidade importante, pegaram 2 grupos de estudantes, uns como evasores, outros confrontadores, e os colocaram num experimento, onde estavam unidos por um eletrodo através de seus dedos, e cada 60 segundos recebiam um choque rápido nos dedos, e os observavam através de um espelho, e descobriram que os evasores permaneciam sentados enquanto o relógio fazia tic-tic-tic-tic, mas nunca olhavam o relógio. Falavam, contavam piadas, se distraíam, mas nunca olhavam o relógio. E ao final do experimento, sua pressão sanguínea medida do princípio ao fim havia subido 30%. Um estresse muito alto. Os confrontadores eram muito diferentes. Também falavam entre si, tinham os dedos nos eletrodos, mas quando o relógio chegava ao número 12 e recebiam o choque, estavam olhando o relógio e olhavam e recebiam o choque e depois continuavam conversando. Mas mantinham o olhar no relógio o tempo todo e ao final desse experimento sua pressão sanguínea era a mesma. A chave para a saúde mental é ser confrontadores, não evasores. Pergunte-se o que é de pior que poderia acontecer. Que tem em minha vida que não estou enfrentando? Seja o que seja, resolva-se a enfrentá-lo. Decida pagar o preço. Nunca troque sua paz mental por nada. A regra mais importante que pode aprender na vida é colocar a paz mental como uma de suas maiores metas. E se algo está afastando de sua paz mental, então a responsabilidade mais alta que tem para consigo mesmo é confrontar e tratar com a situação e colocar fim. A 6ª causa, ou condição que nos causa estresse, tensão e emoções negativas é a raiva. Temos falado da raiva e sabemos que a raiva e a ira dependem, por sua verdadeira origem, do fenômeno da culpa. Agora, por que enfurecemos? Pois quando percebemos, e essa é a chave, quando percebemos que nos agridem, quando percebemos que nossas expectativas estão se frustrando, quando temos uma percepção de temor ou de dor, quando temos uma percepção ou quando interpretamos nosso mundo, quando vemos nosso mundo e dizemos que tem algo que está nos fazendo vítimas. Para que nos chateemos, temos que nos perceber como vítimas. Quando nos percebemos como vítimas, surge uma necessidade poderosa dentro de nós de atacar ou contra-atacar. Na saúde, nós chamamos isso a luta, ou a resposta de luta. Quando nos ameaçam, igual como um animal, essa resposta primordial de combate ou luta se desencadeia e queremos fazer algo. Contudo, em nossa sociedade, geralmente não é possível. A vingança geralmente não é possível. E a vingança não é possível porque
não é aceitável. A pessoa de quem nós queremos nos vingar é maior do que nós, ou não é aconselhável, porque a pessoa que nos ocasiona o problema é o chefe, nossa sogra ou alguém mais. Assim que se não tiramos essa raiva do nosso sistema, se não tiramos, se mistura com o sistema e envenena o sistema. O Dr. Hanselli fala do que ele chama de atividade de impacto físico grosso. Descobriu que qualquer tipo de contato provoca a raiva e que se envolve em qualquer tipo de atividade que implique contato, pode tirar a raiva do sistema. Descobriu que com as mãos pode bater, que com os pés pode pisotear as coisas. Descobriu que o terceiro método de contato é a voz. Pode gritar. E gritar é a forma de tirar a raiva do nosso sistema. E finalmente descobriu que com os dentes pode morder. Quando pensamos numa luta particularmente violenta, é uma luta onde as pessoas batem, pisoteiam, gritam e mordem. A raiva se expressa batendo, pisoteando, gritando e mordendo. Contudo, a chave para tratar com tudo que nós temos falado, com os 6, especialmente a raiva, é o que chamamos o método de controle cognitivo. E ao chegar ao final dessa sessão, essas são as chaves para controlar a saúde e o estresse. Lembre que o estresse é positivo se está dirigido para metas. Dá energia, dá vitalidade e nos faz sentir magníficos. Mas o estresse que está orientado de forma externa, como resultado de estar pressionado e dirigido a fazer algo negativo, nos rouba energia e nos adoece. Controle cognitivo significa sou responsável. Significa que ninguém pode te fazer sentir nada sem permissão. Que enquanto aceite a responsabilidade completa e use sua mente para ficar acima da vida, pode controlar a forma como pensa e sente. Também a lei de substituição. A lei de substituição diz que não pode pensar e sentir estresse e mantém sua mente em algo positivo. E em que deve manter sua mente para ser positivo? Essa é a chave. Pense em suas metas todo o tempo. Pense em suas metas todo o tempo. Verá suas metas, uma vez que as tenha escrito, uma vez que tenha decidido o que é que quer e fez um plano para alcançá-las, quando pensa em suas metas todo o tempo, se torna um hábito. E quando falamos de hábito e vemos a raiva também é um hábito. Sabia que quando se rende diante da raiva é uma marca de fraqueza? Uma marca de infantilidade, uma marca de imaturidade, uma marca de falta de sinceridade? Mas também é uma resposta condicionada, que todo o tempo que permite irritar-se baixa sua resistência para a raiva. Cada vez que evita irritar-se ao aceitar a responsabilidade, ao rejeitar a culpa, ao tomar controle de sua vida emocional, aumenta sua resistência para a raiva até que chega ao ponto onde os paus ou as pedras podem quebrar os seus ossos, mas as palavras não o machucam. Em resumo, as chaves para manter uma alta qualidade de paz interior, a condição número 1 que nos rouba a paz interior, é a falta de metas. Estabeleça metas claras e específicas e trabalhe e pense nelas todo o dia. O número 2 é uma ação incompleta. Acabe suas tarefas, leve-as à finalização. Sobreponha-se a postergar. O número 3 é o temor ao fracasso. Confronte seus temores. Faça o que teme e a morte do temor é segura. O número 4 é o temor à rejeição. A forma de se sobrepor ao temor à rejeição é buscando a chegar a ser uma personalidade tipo B. Escute a fita, ponha mais ênfase em suas relações, relaxe-se mais, viva uma vida mais balanceada e se dê conta de que esse comportamento tipo A, esse comportamento obsessivo-compulsivo, vem de experiências da infância que já passaram. O número 4 é acabar com os negativos, estando disposto a enfrentar a realidade e aceitar que o que vai ser, será. Lembre que sempre tem um preço que deve pagar para livrar-se de algo que o perturba. E sempre sabe qual é o preço. Pergunte a si mesmo, o que é que eu não estou enfrentando?
e decida enfrentá-lo. E finalmente, a raiva. A raiva vem de tratar de culpar alguém mais. Tratar de encontrar alguém ou algo externo a nós mesmos que seja responsável por nossa infelicidade. A chave para tratar com a raiva é aceitar uma responsabilidade total. Busque forma para não expressar as emoções negativas. Pense continuamente em suas metas e ocupe-se tanto trabalhando em algo importante para você que não possa ter tempo para o negativo. Faça-o. E finalmente lembre disso, que o estresse é positivo enquanto está orientado para as metas. E se desenvolve cada vez mais e mais estresse orientado para as metas, conquistará grandes coisas, terá muita saúde e energia, terá níveis baixos de males físicos e talvez viverá até os 100 anos.